Olá, pessoal, vamos aproveitar o tema que o texto 7 trouxe para a gente, fake news ou falsas notícias, né? Que é um tema riquíssimo, para pensar um pouquinho sobre história e ética. O termo fake news, a palavra é relativamente nova, acho que ela é de 2016, não tenho certeza, tem que conferir, senão estou falando uma notícia falsa aqui para vocês, né? Mas, na verdade, como comportamento humano, isso é muito, muito, muito antigo. Olha só essa imagem, linda, né? É um quadro que tem numa coleção lá do Vaticano, na Pinacoteca. Pinacoteca é coleção de quadros de pintura, né? Do Vaticano. Um quadro imenso, tem, olha só, aqui de amarelinho, aqui embaixo, 2,47 metros por 3,36 metros. Ai, eu tô gaguejando, 36. Foi um quadro pintado entre 1800 e 1829. É uma pintura a óleo, né? Óleo sobre tela. E ela se chama Adão e Eva no Jardim do Éden. Adão e Eva no Paraíso Terrestre. O que isso tem a ver com fake news? Pensa aí, rapidinho. E eu vou continuar falando. Olha, na verdade, eu falei para vocês que essa história de fake news como comportamento humano, é antiquíssimo. A mentira, gente, é algo que nos acompanha desde o início. E desde o início ela provoca tragédias, não é? Então nós vamos ver aqui um exemplo lá os nossos primeiros pais, né? Então aqui a gente tem um outro quadro, uma outra pintura que chama, tá escrito em inglês aqui, olha, Eva e a Serpente. Um quadro de 1895 e quem pintou foi esse John Dixon, né? E olha só, a Eva tá levando um lero aqui com a serpente jogou um trololó nela e olha só os olhinhos dela. Tá mirando aqui uma frutinha, né? Enquanto a serpente está buzinando no ouvidinho dela, ela já está de olho lá na frutinha. Agora, quem será que inventou a primeira fake news? Será que foi a serpente ou será que foi a Eva? Vamos ver? Essa história, né, tá escrita aonde? Num livro da Bíblia. Aqui a gente tem uma imagem de uma Bíblia em inglês, né? Aqui, ó, The First Book of Moses, called Genesis. O primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, né? Então, olha só. A gente viu no segundo texto da nossa apostila, que teve como tema a Bíblia, né, que o Gênesis é um dos livros da Bíblia, são 66 livros, o Gênesis é o primeiro, né? E a estrutura dos textos bíblicos é esta. A gente tem o nome do livro, Gênesis, a gente tem o capítulo desse livro, capítulo 3, e separado aqui pelos dois pontos, a gente vai ter o versículo. Neste caso, olha só, esse 1-5 significa que a gente vai ler do versículo 1, do primeiro versículo, até o 5º versículo. Tem mais coisa escrita? Tem, né? Mas a gente só vai ler de 1 a 5, que é onde está a história que nos interessa. Então vamos lá. Aqui, olha, eu coloquei em amarelo para vocês, Gênesis 3, e eu coloquei aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5º versículos. Estão vendo? Eu marquei em amarelinho aqui para vocês, né? Aqui do outro lado, o que eu fiz? Eu marquei com, deixa eu apagar aqui essa bagunça. Marquei com cinza os finais de frase. Olha só. Acompanha comigo aqui. Aqui tem um ponto final, aqui tem um ponto de interrogação que mostra pergunta, aqui tem outro ponto final. Veja só, eu tenho o versículo 2, mas ele não termina, tá vendo? Ele vai terminar aqui, ó, quando o 3 termina. Tem aqui mais um, tem aqui mais um. Vamos contar então quantos sinais de término de frase a gente tem para a gente descobrir quantas frases nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 frases e uma delas, a que está aqui, ó, de amarelinho aqui, a segunda frase, né? Ela é uma interrogação, ela é uma pergunta. Ok. Que mais que eu marquei aqui para vocês? Ah, sim, nós falamos que tem 1, 2, 3, 4, 5 frases. Agora, quantas linhas tem? Vamos contar? Aqui, ó, do lado esquerdo, tá vendo? Eu mexendo numa coisinha azul, pertinho do número 1, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 5 frases e 14 linhas. A gente já sabe que frase não é a mesma coisa que linha. Eu posso usar muitas e muitas linhas para escrever uma simples frase, não é? Vamos lá. Vamos ler então. Acompanha comigo aqui, minha borrachinha. Ops. O que eu fiz aqui? Ó. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Esta quem, gente? Esta, a serpente, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja como ela é espertinha mesmo. Ela já lançou aqui, ó, uma quase fake, né? Ela pegou um elemento do fake aqui que é lançar dúvida. Ela pega algo que foi dito e adultera alguma coisa para então deixar a pessoa confusa. Então a serpente começa com a primeira fake. Olha, vamos ver qual que é? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vejam bem. Quando ela fala toda, ela fala assim: você não pode comer nenhuma. Foi isso que Deus falou? Que você não pode comer nenhuma árvore do jardim? Nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? É isso? Olha o Lero, já começou aí uma fakezinha, né? Não era assim o trato não era esse, né? Vamos ver o que a mulher responde. Vamos ver se ela vai cair nessa enrolada. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Aqui ela está indo bem, né? Vamos continuar. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Ô, gente, até aqui está certinho, não tá? Não foi isso mesmo que havia sido falado? Ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Então, até aqui, ó, a mulher foi indo bem, estava na boa. Opa. Ó. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Agora, a mulher também, de fake em fake, a galinha enche o papo e a tragédia acontece. Então, olha só o que acontece. Ela vai dizer, nem, além disso, né? Além de não comer, você não pode o quê? Nem nele tocareis. Era isso que tinha sido falado? Para que não morrais. Vocês observam que a partir de... Primeiro, uma coisa interessante também. Ela falou assim, disse Deus. Ela afirmou, olha, o que foi? Ah, não, Deus disse assim, ó. Não é ela não, tá? Deus disse assim. Ela não falou, eu entendi que Deus falou assim, olha, não coma e nem mexa. Se ela tivesse falado isso para a serpente, talvez a historinha começasse a ficar mais fechadinha aí. Mas ela falou outra coisa. Ela falou assim, disse Deus, né? Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí, olha, isso aqui era verdade, não podia comer não, senão ia morrer, né? Aí, olha só, a serpente aproveita e pensou, ela fisgou minha isca, né? Então ela continuou. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui a gente também tem um outro elemento da fake news. É tirar um texto do contexto dele, né? Quando Deus fala para Eva e para o Adão morrer, né? Se você comer, você vai morrer. Talvez eles devessem ter perguntado, o que significa isso? Porque eles nunca tinham visto ninguém morrer. Eles nunca tinham visto bichinho nenhum morrer, né? Então, eles deveriam ter tido a humildade e perguntado, peraí, eu não entendi, o que é isso de morrer? Porque, às vezes, gente, as palavras podem ser usadas de modo literal, né? Quer dizer, morrer é bater as botas,
é ser enterrado, é nunca mais estar aqui nessa terra. Mas às vezes também o significado é figurado, né? Por exemplo, eu falo, eu estou morrendo de dor. Eu estou morrendo de dor? Não, né? Eu não estou morrendo de dor, eu estou com muita dor. E aí eu uso para mostrar o quanto isso está, né, me angustiando, o quanto que está doído, eu digo, estou morrendo de dor. Nossa, morro de saudade de você. Você está morrendo, a menos que seja uma depressão muito grave, que aí é verdade, você está morrendo de saudade, porque isso pode acontecer, né? Não, é uma forma de dizer, né? Então, quando Deus fala para Adão e Eva, morrereis, o que será que ele quis dizer? Ele quis dizer, vai morrer o teu corpo físico, né? Acabou? Ou vai morrer a nossa relação, né? Você não vai ter mais relação comigo, eu não vou ficar aqui no jardim conversando com você, cada um vai para o seu lado, você vai morrer para mim, ou então não, você vai morrer espiritualmente, ou então você... O que era isso de morrer? Né? Morrer em que sentido? Bom, mas aí vou pegar aqui a serpente de novo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E olha no versículo 5, porque Deus sabe, a serpente está falando ainda, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dele quem? Do fruto, lá proibido, né? Dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui a serpente joga um pouquinho mais de veneno. Tá vendo? Tem todos os elementos de uma fake news. Você lança uma dúvida, você parte de algo que foi dito, mas distorce o que foi dito, não é? Depois é que você desqualifica a pessoa. Então, ela está dizendo em outras palavras o seguinte, bobagem. Oh, Deus é muito louco. Ele falou isso porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser igualzinho a ele. Né? Imagina se ele vai querer ter gente aí para competir. Isso aí, tá vendo? Ela está desqualificando o falante. Né? Então ela pegou uma fala de Deus, torceu, jogou lá para Eva. A Eva acrescenta as coisas, não tem a humildade de dizer foi assim que eu entendi, né? Esta é a minha opinião. A Eva falou, não, disse Deus, patatá, patatá, patatá. E aí a serpente pega esse gancho. Ah, sim, ele disse isso mesmo, tenho certeza que ele falou isso. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você comer, vocês vão ficar tão inteligentes, conhecendo o bem e o mal, igualzinho ele. Imagina se ele vai querer isso, né? Então, olha, os elementos da fake news estão colocados aqui. Como é que a gente combate fake news? Do mesmo modo, né, que talvez, se a Eva tivesse lá atentado, né, não tivesse ido deixado pela emoção, né, pela vontade de comer aquela fruta que devia ser algo muito lindo, né? O que ela deveria fazer? Vou conferir. Peraí, vou perguntar para Adão, né? Será que eu entendi certo? Você estava aqui ouvindo quando Deus falou conosco, né? Porque eu não te vi. Cadê você? Você estava aqui? Enfim, ela tinha que ter ido conferir. Deus, me explica aqui se isso é a verdade. Não é? Confrontado. Conferir é isso, é comparar uma coisa com a outra, para verificar se está de conformidade, se tá igual, né? Então vamos lá, vamos conferir, vamos fazer o que a Eva não fez. Aqui é um quadro do Giovanni Battista Cima di Conigliano, sei lá como é que se fala isso, é um italiano, né? Que chama Deus o Pai. Então eu peguei aqui, olha, aqui agora na parte de baixo, em azulzinho, está escrita a referência. Gênesis, é um livro da Bíblia, capítulo 2, então foi antes lá da serpente, que é o capítulo 3, versículos 16 e 17. E olha só, vou ler aqui com vocês, desde o principinho, tá em aspas, com aspas aqui, para dizer que o texto não é meu, eu tirei foi daqui, Gênesis 2, capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. Ah, peraí, até aí a Eva estava certa. Ó,
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Vamos ver? Começando aqui de novo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Até ali está certinho. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ok, onde é que foi o erro, a fake news? Nem aqui, ó. Nele tocareis. Gênesis 3, versículo 3, eu tô aqui no finalzinho, ó. Nem nele tocareis. Dizer isso abriu a chance, então, da Eva poder pegar no fruto. Se ela pega no fruto, né, e vê que ela não morreu, o que ela vai fazer na sequência? Opa, esse trem bonito, cheiroso, acho que eu vou comer, pois eu não morri, né? Deus falou que se eu tocasse esse troço eu ia morrer, eu não morri, tô aqui vivinha, então nhoque. E aí, pronto, no que ela nhoque, a humanidade toda dançou, né? Bom, aproveitei esse texto, né, para mostrar justamente isso, que a importância da gente confrontar, não é? É assim que a gente evita uma fake news, confrontando, indo lá na origem. Quem foi que falou? Falou foi assim mesmo? Vamos comparar, vamos confrontar para verificar se o que a gente está sendo informado é verdade ou é mentira. Tem um princípio também, e para mostrar também que essa história de o nome fake news é novo, né? Mas a questão de distorcer e de mentir e de tentar enganar é tão antiga quanto a humanidade. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né, que existem em nós. Nós somos seres humanos, né? Quando você fala com uma intenção. Que intenção é essa? Não é? Enfim. As fake news, o problema agora é que é tudo muito, muito rápido. Então, lembra daquela progressão geométrica? É tudo assim, olha, multiplica, multiplica, multiplica e logo, logo a coisa começou aqui, a fofoquinha começou aqui, a 1h da tarde. À noite já está o mundo inteiro, literalmente, sabendo, né? Esse é o perigo. A fake news, ela pode atrapalhar o quê? A nossa vida, a reputação de uma pessoa, a reputação de uma empresa, a política, né? Pode nos levar a votar errado, pode nos levar a colocar a saúde em risco, pode nos levar a não ter a educação decente que a gente merece, enfim. Então a gente tem que ficar atenta, não é uma brincadeira, né? É uma mentira. Vamos usar o nome certo. Tem em português a palavra mentira, vamos usá-la. Bom, mas um princípio também que nos ajuda a afastar da fake news foi traduzido por um provérbio. Tem um provérbio que eu vou ver agora com vocês. Olha só, ele diz assim: o texto, aqui está escrito isso, ó, texto, né? E o que é texto, gente? Texto é as coisas que estão escritas, sim, jornal, folheto, livro, né? Aqui eu tenho um livrinho do Pinóquio, aquele personagenzinho que crescia o nariz quando mentia, né? Então, mas texto não é só isso. O texto são as coisas que a gente escreve, sim, que estão impressas, né? Em forma de livro, de cartazes, coisas que eu posso ler, né? Mas são também o quê? As conversas, né, que a gente tem no cotidiano, na sala de aula, nas igrejas, nos clubes, no trabalho, né? Isso é texto. O tempo inteiro nós estamos produzindo texto. Nós estamos falando, a mãe falando com o filho, né? É um texto que ela está produzindo. E também texto é o quê? São as imagens. Então, texto é tudo isso, gente. Quando eu falo de texto, eu estou falando de tudo isso. Coisas escritas, coisas que a gente fala, né? Imagens que a gente vê. Tem um professor, o professor Paulo Freire, né? Ele falava uma coisa muito interessante. Olha só, e quando é que a gente começa a aprender a ler o texto? Ele diz desde sempre. Ele tinha uma frase famosa que é essa daqui, ó: a leitura do mundo precede, vem antes
da leitura da palavra. Então, o saber ler não é saber só que aqui dentro desse retângulozinho azul está escrito texto. Tá? Saber ler é muito mais do que isso. É saber ler intenções também, né? Então, por exemplo, por que muita gente cai nas fake news? Bom, alguns porque não sabem ler literalmente. E não é que não sejam bons leitores, eles podem ler até muito rápido. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. A terra é plana, burrice é plena. Coronavírus, noticiário está 100% infectado. Ele pode ler super rápido, mas ler é muito mais do que isso. Ler é ir além das aparências. Isso é ler, né? E a gente lê o quê? A gente lê o que está escrito, a gente lê o que a gente fala. A gente tem que aprender a ler intenções, a gente lê imagens, né? Esse texto aqui, inclusive, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, está escrito num livro do Paulo Freire chamado A Importância do Ato de Ler. Paulo Freire já morreu, infelizmente, foi um grande educador. Ele aprendeu a ler, gente, ele tinha... Acho que quando ele foi para a escola, ele tinha 16 anos. Quando ele começou mesmo esse processo todo de ser alfabetizado e tudo mais. Porque era muito pobre, tá? Depois nós vamos conferir mesmo a história dele para eu não falar fake biografia aqui do Paulo Freire. Eu só sei que ele chega na escola bem tarde, porque ele não teve essa chance, né? Mas a experiência dele mostrava justamente isso. Olha, antes de estar na escola a gente já está lendo, né? A gente lê sentimentos, a gente lê intenções, a gente lê situações, isso é ler. E quando a gente aprende a ler palavras, a gente não pode esquecer de que ler é ler tudo isso, né? Mas vamos lá, olha só. Então tá aqui, ó, segue comigo. O texto, que a gente já sabe então o que é texto, fora do contexto, tirado do seu contexto. O que é contexto? Contexto é o cenário, gente. Tá? É o cenário que vai ajudar a gente a entender o que é que está sendo dito, o que está sendo escrito, a intenção do autor. O autor não vai falar assim, olha gente, eu estou fazendo uma fake news aqui para enganar vocês. Claro que não, porque se ele falasse isso, a gente nem lia. Ó, gente, isso aqui é mentira, tá? Mas eu quero que vocês acreditem porque eu quero que o meu candidato ganhe. Ninguém vai falar isso. A fake news, o poder dela também está nisso, né? Ela mostra as coisas como se fosse verdade, porque ela pega uns pedacinhos de verdade e mistura, deturpa com a mentira que ela quer que se torne realidade, não é? Então, olha, o texto fora do contexto, fora do cenário, né, que ajuda a gente a entender, ele vira um pretexto. Agora, olha só. Como é que eu posso entender o contexto? Tem algumas perguntas que eu devo fazer para eu entender o contexto. Por exemplo, quem é que está falando ou está escrevendo essa notícia? É uma pessoa confiável? É um canal confiável? É uma revista confiável? É um jornal confiável? Né? Para quem ele está escrevendo? Para os eleitores dele? Para quem compra os produtos dele? Né? Para os inimigos dele, para quem ele escreve? Por que ele está escrevendo ou falando? Para quê? Né? Qual que é a finalidade? Quando foi que ele escreveu ou falou determinada coisa? Muitas fake news, elas são feitas o quê? Você pega um assunto velho já, que já foi resolvido, que já acabou e coloca como se tivesse acontecido ontem. Aí todo mundo entra em desespero. Acabou o álcool em gel, todo mundo está correndo para comprar álcool em gel nas farmácias. Essa é uma notícia do início da pandemia. Não é? Muito triste, por sinal. Aquela loucura de gente brigando por álcool em gel em farmácia ou supermercado. Né? A falta de amor ao próximo. Eu quero levar, vou salvar minha família. Se a sua morrer, azar o seu. Bom, mas isso foi no início da epidemia. Não é uma situação de agora. Né? Mas eles pegam a notícia velha e apresentam como se ela tivesse saído do forninho. Né? O que essa pessoa, esse jornal, essa televisão está dizendo, esse programa está falando? Como que ele fala? Que faltou perguntar talvez isso. Como? Como é que ele está falando? Está muito emocional?
está falando com muito ódio, com muita raiva. Uma das características da fake news é que ela mobiliza na gente os nossos sentimentos. A gente fica com raiva, ou a gente fica com muito medo, ou a gente fica muito indignado, que aí a gente não para pensar, não é? E repassa no calor da emoção. Tem outras perguntas que a gente pode fazer também. Olha, é original o que essa pessoa, o que esse jornal, o que essa televisão está falando, esse rádio está falando, ou eles estão dizendo que é outra pessoa? A Eva afirmou: disse Deus, não comereis nem tocareis. Ela falou com toda a convicção. Ela não falou: eu acho que Deus falou isso. Na verdade, eu não estou lembrando bem o que ele disse, né? Se ela tivesse parado para pensar: você sabe que eu não sei bem o que ele falou? Eu não estava prestando atenção. Vi uma borboleta tão linda, passou lá no meio. Eu não prestei atenção. Ela falou, ela afirmou. Não, ele falou que não era para tocar. E aí, a tragédia. Né? A gente viu que fake news são capazes de produzir tragédias também. Bom, qual é a fonte? Né? Se ela falou disse Deus, a sorte foi isso. Ela falou disse Deus, então a gente pôde ir lá comparar o que Deus tinha dito, né, no texto da Bíblia. Quais foram as palavras, as imagens usadas exatamente? Faz diferença. Que sentido essas palavras, essas imagens tinham na época? Porque as palavras, elas vão ganhando significados diferentes com o passar do tempo também. Palavra é uma coisa viva. Na época que usou aquela palavra, o significado era esse que a gente conhece hoje? Ou tinha um outro significado? Né? Bom, isso é ler contexto. Né? O texto, então, fora do contexto, que contexto é o quê? São as circunstâncias. É como que essa história está se encadeando. Né? Como é que começou, que desenrolou, teve já um final, como é que foi esse final? Né? São as interrupções que existe. Né? Ela estava falando para alguém, estava respondendo a alguém, estava sendo acuada, porque às vezes você fala: nossa, eu falei isso, mas eu estava com a cabeça muito quente na hora, você me desculpa. A pessoa estava com cabeça quente na hora? O que provocou esse quentão na cabeça? Então a gente tem que começar a observar essas coisas, gente, que não estão escritas. Né? Mas às vezes dá para a gente captar. Pela forma como é dito, a gente consegue algumas pistas. E acho que uma coisa importante também é o seguinte: o contexto interno. Como eu me sinto em relação a isso que eu estou ouvindo, ou então em relação às pessoas que estão falando. Porque às vezes é assim, ó, se você gosta de uma pessoa, você acredita no que ela está falando. Ela pode estar mentindo, mas você acredita. Você prefere acreditar. Às vezes você sabe até que é mentira, mas você prefere dar um crédito. Agora, a pessoa que a gente não gosta, normalmente, tudo que ela nem abriu a boca e a gente já fala: tá errado. Vai falar besteira, tenho certeza. Porque é muito antipática, porque é muito besta, vai falar besteira. Um outro mecanismo da fake news é justamente isso: você desacredita, né, igual a serpente fez lá. Ah, Deus, claro que ele ia falar isso para você, Eva. Ele não quer que você seja igual a ele, imagina. Ai, que besteira sua, você é muito ingênua, menina. Deus é ruim, ele vai querer que você seja igual a ele, conhecendo bem o mal? Ah, claro que não, por isso que ele proibiu. Né? Ele é muito esperto, proibiu vocês para isso, para você não ser igualzinho a ele. Tá vendo? Desqualificando, né? Pegando já uma certa dúvida que já tinha lançado, né? E falando: olha, essa pessoa não é confiável. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes pessoas que a gente não gosta, né? Ou políticos que você não gosta, ou professores que você não gosta, ou vizinhos que você não gosta, né? Ou jornais que você não gosta, programas que você não gosta, às vezes estarão falando a verdade em um determinado momento ali. E a gente tem que estar aberto para ouvir, né? Então tenta minimizar a antipatia. Isso é coisa de ser humano mesmo, mas a gente tenta, né? Então olha só, o texto fora do contexto, então o discurso, o texto escrito, falado, olhado, né, as imagens, quando você tira desse cenário da situação
original dele, da situação em que ela foi produzida, esse texto vira um pretexto. O que é pretexto? Olha só, peguei lá no dicionário.com.br. Um pretexto é uma justificativa que é usada para esconder os interesses reais, os motivos de alguma coisa. É uma desculpa. Então, eu tiro um texto do contexto dele para justificar alguma coisa, né? É a alegação de quem não pretende explicar as razões de algo. Subterfúgio. Eu confundo, né? Você viu que a serpente já começou. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore que está aqui no jardim? Né? Então, tirando o texto da situação real que ele foi produzido, ele pode ser usado para uma coisa ou para outra. Bom, já que a gente está falando disso, olha só essa foto, tá vendo? Esse aqui é o meu texto. É uma foto em que uma senhorinha está de mãozinha levantada. Então, esse gesto aqui, olha, eu tenho que saber que era um gesto de saudação do Hitler. O Hitler foi um líder muito carismático, né? Mas um líder que levou a Alemanha ao colapso. Ele matou mais de 6 milhões de judeus, fora outros grupos raciais, né? Estou falando grupo racial, mas não é a palavra certa. Não foi só judeu, né? Judeu é tanto quem nasceu em Israel, como quem tem uma religião que é chamada judaísmo, enfim, complicado. Mas olha só, o que eu sei? Essa mãozinha aqui era a saudação, é como eles eram obrigados a cumprimentar esse líder, o Hitler. Heil Hitler, vocês já devem ter visto, né? Segunda Guerra Mundial, os filmes falando sobre isso. Então, as pessoas tinham que fazer esse sinal, que era um sinal de respeito, ele exigia. Os soldados exigiam. Se você não levantasse a sua mãozinha, fazendo a saudação do Heil Hitler, e algum soldado ou o próprio Hitler se incomodasse, olha, você era morto, né? Era uma coisa. Foi um tipo de liderança muito ditador mesmo, né? Bom, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Olha só, essa foto foi usada pelos alemães, né? É uma foto da Segunda Guerra Mundial. Ela foi utilizada pelos alemães para fazer propaganda do nazismo. Essa fotografia foi retirada na região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, em outubro de 1938, após essa cidade ser capturada e anexada pela Alemanha, né? Então a Alemanha estava formando um império. Ela ia com as tropas, com os tanques, com os soldados, ia tomando as cidades, ia tomando, né? Ia saindo da Alemanha mesmo e conquistando outras nações. Então, quando as tropas entram na cidade dela, ela levanta a mãozinha aqui, fazendo a saudação do Hitler, e chora. Então, nos jornais alemães, o que apareceu? Eu não tenho o texto, tá? Mas vou falar aqui, se eu fosse um jornal alemão, mais ou menos. Tipo, cidadã chora, emocionada, porque a Alemanha finalmente chega à cidade dela. Porque a cidade dela agora fará parte da grande Alemanha. Então, eles usaram como propaganda nazista. Agora, essa mesma foto, não foi outra não, foi essa mesma foto, nos jornais americanos, apareceu como? Apareceu os jornais americanos dizendo o seguinte: mulher desesperada chora, né? Obrigada a fazer a saudação dos nazistas, mulher esconde as lágrimas com seu lenço. A mesma foto foi usada para defender o nazismo e para atacar o nazismo. Os alemães pegaram essa foto e fizeram uma leitura favorável. Os norte-americanos pegaram essa foto e fizeram uma leitura desfavorável. Bom, sabe Deus o que acontecia aqui, né? A gente precisava de mais elementos para saber, afinal de contas, quem foi que fez a leitura correta. Se os alemães, né, ou se os norte-americanos. Bom, então é isso, é um exemplo de que o texto, quando ele é tirado fora do contexto, ele vira um pretexto, um subterfúgio,
né? Eu pego a foto e falo, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Fala, né? Mas fala o quê? Quem é que está falando usando essa imagem para falar, né? Bom, outro exemplo aqui da história. Olha só, coitadinha dessa dona aqui, né? Morreu por quê? Tomou leite com manga. Leite com manga mata. Ô, gente, essa foi uma fake news inventada mesmo. Olha só, lá no período colonial, aqui a gente tem uma linha do tempo falando da história do Brasil. Então essa fake news foi inventada, ó, no período colonial, né, em que o Brasil era explorado por Portugal. Aqui havia o trabalho escravo de negros, né, trazidos, sequestrados lá da África, né? Então, de 1530 a 1822 é o que a gente chama de período colonial. Então, existiam as grandes fazendas, né? E nas grandes fazendas, olha só, o leite era um produto caro, tá? A manga não, a manga tinha mangueira em tudo quanto é quintal, né? Então os escravos, né, eles comiam as mangas que caíam, ninguém estava ligando. Ah, pode comer manga, porque manga está caindo mesmo, né? Manga é fruta que dá à toa. Agora, o leite não. O leite era coisa só para os ricos, né? Então, o que os ricos fizeram? Os senhores inventaram essa, que leite com manga faz mal, para que os escravos, né, não tomassem o leite também. Afinal de contas, eram eles que ordenhavam a vaquinha, né? Agora, podia acontecer do leite com manga fazer mal? Claro que sim, você está tomando com medo, né? Você já está com fome, você já está desnutrido. Aí você come manga, correndo, né? Porque você também tem que trabalhar lá 24 horas por dia, né? Aí você toma o leite, naquela pressa. O que vai acontecer? Pode fazer mal mesmo. Então, se um caso, né, se alguém ver um caso que aconteceu da pessoa passar mal, pode ter sido coincidência ou não, né? Pelo estresse, a pessoa vai falar, nossa, não é que leite com manga faz mal mesmo? Aí todo mundo passa a falar, leite com manga faz mal, né? Não coma leite. E olha como esse trem sobrevive, hein? Tem gente que até hoje acha que leite com manga faz mal, né? E já assim o pessoal do nutricionismo diz que não faz não, que é uma combinação até bem legal. Quer ver outra fake news? Olha só, dizem, né, os livros de história, inclusive, que alguns livros de história, que os nossos índios eram preguiçosos. Por isso, os portugueses abandonaram essa ideia de colocar o índio na lavoura, né, e substituíram a mão de obra indígena pela mão de obra escrava, o negro que eles sequestraram na África, né. Isso é verdade? Bom, então ficou a imagem do índio como alguém preguiçoso, né, e que foram substituídos então pelos africanos, né? Bom, a gente tem duas coisas aqui. Para começar, né, o índio não tinha, os indígenas nossos não tinham essa questão da acumulação. Então, o uso do tempo dele era diferente do uso do tempo do português. O português queria achar ouro, queria achar prata, queria achar pedras preciosas, queria ganhar muito dinheiro com açúcar, não é? E botar os outros para trabalhar para ele, escravizados, né, sem um salário, porque aí rendia mais ainda, né? Já os nossos indígenas não, né? Eles tinham o quê? Eles tinham, faziam o que precisavam fazer para se alimentar, né? Plantavam mandioca, tinha culturas, né? Mas eles também usavam o tempo dele para outras coisas que eles julgavam valiosas, como, por exemplo, os rituais, né? Então, o português não achava, não, eles estão lá dançando. Gente, aquilo é um ritual deles, é importante para a integração da tribo, é importante para eles cuidarem do espiritual deles. Aquilo podia não ter valor para o português que veio aqui pilhar, né, buscar dinheiro, né? Mas para eles, sim, era importante. Então, essa imagem de um ser humano preguiçoso, fake completa. E outra coisa, a imagem de que a mão de obra deles também foi substituída pelos escravos africanos, né, os escravizados africanos, na verdade é a palavra correta, né, também não procede. Por quê? Porque hoje em dia os historiadores estão estudando mais, né, estão conseguindo entender um pouco mais do contexto da época. E eles perceberam que junto com do trabalho africano nas lavouras de exportação,
Os povos, né, que já estavam aqui no Brasil, os nossos indígenas, eles atuaram em muitas atividades, como transporte de caixas de açúcar, né? Eles, na produção de alimentos também, as verduras, hortaliças, mandioca, que era os alimentos principais da colônia naquela época, extraindo drogas, né, do sertão. Quando a gente fala drogas, são as medicinas, né, as ervas medicinais, no sertão do Maranhão e do Grão-Pará, derrubando as árvores para extrair madeira, a abertura de novas áreas para a agricultura, né? Então eles foram muito importantes, sim, né? Só eles fizeram outro trabalho que não o trabalho que o escravizado africano foi obrigado a assumir. Bom, tinha mais coisa para falar, mas só aqui, né? Quando você tira um texto do contexto dele, você está fazendo algo como isso aqui, ó. Você está tirando o peixinho fora da água. E por quê, né, que a gente tira um texto do seu contexto? Bom, pode ser, por exemplo, aqui, ó. Convido a todos os presentes a abrir a Bíblia em Lucas 23:34. Amém? É uma charge, né? Uma tirinha aqui. Diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tem a ver ele falar isso num casamento? O texto está completamente fora do contexto, né? Esse texto foi dito do quê? Na situação da crucificação, né? Ele está usando aqui na situação do casamento. Qual é o objetivo aqui? Nesse caso, gente, é fazer graça, né? Vai ter gente que vai ficar ofendido, vai ter gente que vai entender, não, esse aqui foi engraçadinho mesmo, enfim, né? Mas aqui foi fazer graça. Agora, tirar algo do contexto dele é matar o sentido. No mínimo, você perder a riqueza desse sentido, né? Essa frase aqui, dentro do contexto dela, ela é uma das frases mais bonitas já ditas por alguém, né? Uma frase de perdão mesmo. Aqui ele provoca graça, né? Tipo assim, nossa, eles estão casando, eles nem sabem o que vai ser, estão pensando que a vida vai ser mansa, mas vão dançar, né? São tolinhos. O contexto original não era esse. Mas enfim, aqui talvez a intenção fosse provocar riso. Às vezes a gente tira o texto fora do contexto por ignorância, no sentido de que a gente realmente não sabe, né? De onde que veio aquilo, e a gente repete, ou porque a gente quer ser aceito, a gente repete o que as pessoas falaram sem pensar, né? Mas também pode ser manipulação, né? As fake news fazem isso, elas tiram o texto do seu contexto com o objetivo de manipular, provocar sensacionalismo, espalhar mentira e assim nos prejudicar. Por isso é importante, né? Ela vai pensar em quem produziu a fake news, ele está buscando um interesse próprio, né? Ele vai ganhar com aquilo, ela vai ganhar com aquilo. Não importa se as outras pessoas perderão. Por isso a gente precisa aprender a ler nas entrelinhas, a gente precisa aprender a ler contexto, né? O que são entrelinhas? O espaço entre as duas linhas, né? Escrita entre essas duas linhas. O que não está claramente escrito, o que não está claramente escrito ou expresso, mas pode ser entendido num texto ou discurso. Aí ele dá um exemplo: li suas críticas nas entrelinhas. Então, eu quero muito que vocês aprendam a ler nas entrelinhas. Não que vocês virem paranoicos e comecem a colocar palavras onde elas não foram ditas, mas ler de fato o que está sendo dito. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.